É porque eu acho que a gente ainda tem muitas dúvidas sobre isso. Quando a Renatinha fala do mosaico de experiências que você constrói, acho que ainda mais é interessante trazer essa abordagem, porque é isso, porque a gente fica vendo, eu tenho dificuldades em entender esse fenômeno mais novo, né? Porque eu acho que ele é mais novo. Você falou que não está mudando, já mudou. Eu queria, inclusive, que você desse exemplos dessas mudanças, não só dessa empresa, que eu não sei de que área que ela é, que, por exemplo, que não nomeia cargos, mas o que já mudou nesses últimos 20 anos que corrobora essa necessidade da gente chegar aonde a gente deveria estar? Nesse exemplo, por exemplo, que você vai dar. Acho bacana. A gente pode falar da própria área do jornalismo. O jornalismo mudou muito. Mudou a forma de fazer um programa, mudou a forma de criar um roteiro para um programa. O próprio Interessa é uma amostra de que alguns temas precisavam ter outros recortes e vocês estão trazendo aqui de uma forma diferenciada. Quando a gente fala de empresas que ainda não nomearam determinados cargos, é porque ela não tem os mesmos problemas. Nós temos problemas diferentes. Então a gente não consegue mais resolver ou dar uma perspectiva de uma solução para algo se a gente não viveu ainda aquele problema, que são os problemas das fake news, que eu tenho certeza que todas as instituições de comunicação e as empresas também que precisam trabalhar, e governo também que precisam trabalhar com esse dado que chama-se informação, com segurança, precisaram repensar muitos os canais, os caminhos, as pessoas. Você não via até pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, uma pessoa toda tatuada fazendo um programa, e hoje às vezes o rapaz que chama, o âncora que chama lá no Jornal Nacional é uma pessoa tatuada. Usa brinco, usa trancinha, que bom, né? Não é só a cultura que hoje traz mais variáveis para a gente, é a possibilidade da gente ser quem a gente é. Por isso que essa fala que a Renatinha trouxe no início, que é assim, não adianta dividir em trabalho e casa e com amigos, você tem uma personalidade. E isso, junto com seus talentos, com a sua... Eu vou dizer um outro termo aqui, o seu pensamento linear ou não, é que te leva a novos caminhos. Você pode ter um pensamento não linear e trabalhar numa empresa tradicional, mas ali as suas entregas são diferenciadas. E todo lugar precisa de gente não linear, mais criativa, mais inquieta. Porque são essas pessoas que até avisam para a empresa, olha, já mudou. E a gente continua tendo um pensamento linear no sentido de não haver possibilidades de pensamento muito impermeável, onde você não aceita novas ideias e não se desfaz das outras ideias. Né? Socialmente a gente fala tanto em diversidade, né? Mas a gente fala pouco da diversidade cognitiva. Exato. Porque essa diversidade cognitiva ela é fundamental para as empresas e para o crescimento das empresas. E aí, dentro disso que Leila está trazendo, desses exemplos, eu diria que também existe uma questão por trás dessas mudanças e esses pontos que você pergunta, Flaviane, que são complexos, que está na economia, está na sociedade. Antigamente, você volta aí lá atrás, na Revolução Industrial, você era uma pessoa alta, então você ia ter aquela função por causa da sua característica, da sua altura. Seria subir ali e colocar alguma coisa coisa em cima. E aí... apertar tal parafuso porque você é forte. Então aí eu sou especialista em tal coisa. A empresa definia o seu talento pela condição que você dava àquela empresa. Os anos passaram, a gente teve crises econômicas fortes, né? Que as pessoas perderam seus empregos, elas tiveram que se reinventar. E aí hoje, dando sequência disso, o mundo está numa época que tudo é muito imprevisível. A gente não tem mais aquela certeza de que você vai entrar num trabalho, você vai conseguir estar 20 anos numa empresa, né? Não existe certeza de nada em função muito da economia, em função dos planos e das próprias mudanças do mundo. Então essa questão, essa inquietude, essa inquietude atual também faz com que as empresas se movimentem, algumas a passos lentos, outras mais rapidamente, mas eu acho que isso foi uma sustentação para a movimentação dessas empresas, ou pelo menos para elas começarem a abrir caminhos para
novo momento. Eu ia falar nova geração, mas concordo muito com a Leila. Não é sobre geração, não é sobre o geração. pensamento. É para um novo pensamento. Então, acho que é isso. O mundo mudando, as empresas precisando se transformar, as pessoas precisando se transformar também, porque elas tiveram que se reinventar em muitos momentos. Você imagina que algumas habilidades a gente não desenvolvia há uns anos atrás. Exemplo, inglês. Só falava inglês quem realmente ia trabalhar com outro idioma. Entendeu? Hoje não. Hoje toda a geração nova, eles todos falam outro idioma. Todos eles falam inglês muito mais facilmente do que a gente. Programação. O Thiago, meu filho, faz economia. E outro dia, ele já fala inglês há muito tempo também. Mas outro dia ele falou assim, eu preciso aprender programação. Eu falei, como assim? Porque eu preciso fazer os desafios que eu tenho no meu trabalho, eu preciso entender, inclusive, de como conseguir que a tecnologia me ajude, mas eu preciso programá-la para isso, dentro da área da economia. Então, assim, você percebe que eu vejo uma necessidade e hoje a gente tem outro canal para conseguir aquele conhecimento, para você conseguir dar continuidade na sua atividade. Parênteses. Não é? Parênteses. Como é uma discussão interessante e eu estou muito instigada. Na China, programação de computadores é lecionado em escola a partir dos 6 anos de idade. Sim. 6 anos de idade. Sensacional. A diferença cultural, né? Agora, gente, por que a China mudou dos últimos 20 anos? Por que a Finlândia se tornou quem ela é na área de educação? A gente volta naquele outro tema que a gente... Eu ia responder que a China mudou por causa da educação, aí você já deu a resposta da Finlândia. A Finlândia e outros países que entenderam que é o seguinte, a gente tem que fazer com que as crianças queiram aprender, porque elas vão se tornar adultos ensináveis. Significa que são pessoas que querem aprender sempre. Lifelong learning, lembram? Que a gente falou sobre a área de educação. Isso tem a ver com a formação. Como que a pessoa forma o pensamento dela de aprendizagem? Porque o dia que eu falo assim, não, gente, eu já sei de tudo da minha área, eu posso morrer. E a ideia agora é você fazer convergências de saberes, de conhecimentos, você assistir a um filme sob outras perspectivas. Quando eu comecei minha carreira, lá atrás, há 200 anos atrás, eu participei de um processo, acho que eu falei com vocês da outra vez, por engano, que era só para arquitetos. Eu lembro, sensacional. Eu era designer. No último etapa eu falei, puxa, não sabia, desculpa. Não, foi muito bom, fica aqui, porque a gente precisa de você. E eu muito jovem, né? O que eu vou fazer aqui? E foi fantástico, porque eu aprendi ali sob o olhar da arquitetura, e quando lá na frente eu fui trabalhar com design na arquitetura, eu tinha tido a melhor escola, porque eram aqueles profissionais que me faziam perguntas que eu achava que fossem lógicas para eles, entendeu? Então, quando você trabalha com cinema, por que eu estou falando aqui, gente, da economia criativa? Porque a economia criativa é uma realidade que gera muito valor e hoje muitas organizações estão percebendo que a área criativa gera colaboradores inovativos. Fala de novo, por favor. Colaboradores mais criativos geram uma empresa inovativa. Então, você começa a se relacionar de uma maneira mais criativa, mais valiosa, mais sustentável, portanto, vai ter melhores resultados. Porque a empresa precisa de uma palavrinha constantemente, que é resultado, gente. Ninguém trabalha por hobby. A empresa tem um dono, tem um negócio, existe um negócio ali, né? A gente esquece, às vezes os colaboradores esquecem que existe um negócio dentro que é o processo principal, né? Que é apenas o processo.